Olá, pessoal! Louvado, engrandecido venha ser sempre o nome do nosso Deus. Que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração, nos fortalecer, nos ajudar. Amados irmãos, a palavra de Deus, ela diz que ela se renova a cada manhã. Os tempos estão mudando, não é verdade? Mas o nosso Deus continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E hoje, nas igrejas, né, nas mensagens, as pessoas estão tentando sempre se renovar algo para que a pessoa fique desperto, né? Não fique desperto, fique desperto, na verdade. Que ele se desperte para a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, por si própria, ela fala. Nós sabemos que hoje, né, nos templos, se faz muitas coisas para chamar a atenção, para que a palavra de Deus venha a ser ouvida. Mas isso, propriamente dito, não deveria ser necessário, porque a palavra de Deus diz o seguinte: ela é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, né? E ela é apta, né, para discernir, né, os pensamentos, né, as intenções do coração do homem. Então, amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo, né, só o nome dele tem todo o poder para aquele que crer, para aquele que acredita. E hoje pela manhã eu estava meditando no Salmo 40, né? E os salmos, né, nos templos, eles eram cantados, né? A canção. E interessante que o Salmo 40 diz o primeiro versículo, né? Esperei com paciência no Senhor, né? E as promessas de Deus requer de nós paciência. Irmãos, eu gosto de pregar aquilo que eu vivo, tá? Aquilo que eu tenho sentido no meu coração. Então, se hoje você está precisando de paciência para receber algo do Senhor, né? De repente, uma porta de emprego, de repente, um casamento, um noivado, de repente, né, uma vida financeira melhor. Deus tem propósito, né? Um ente querido voltar a falar com você. Tudo tem que ter paciência, irmãos. Temos que colocar tudo na mão de Deus. A gente, quando apressa as coisas muitas das vezes não é a vontade de Deus. Às vezes é cansativo, é difícil, é doloroso, sim, mas Deus, ele sempre vai cuidar de cada um de nós. Deus, ele sempre cuida de cada um de nós. Então, como eu estava falando no começo dessa palavra, que nós sabemos que a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Para não ficar só em palavras, se bem que é palavra da Bíblia, em Mateus capítulo 7, no versículo 7 diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontrará, e ao que bate se abre. Então, Jesus está dizendo, né, que tudo que a gente pedir, que a gente insistir, que a gente perseverar, com certeza vai acontecer. Ontem estava vindo para casa e estava no emblema de um carro, não desista. E mais à frente, né, eu passei por algo que confirmou aquela palavra. Então nós também temos que estar atento aos sinais de Deus. Naquele carro estava escrito assim: não desista. E mais à frente eu passei por algo que me despertou e me lembrou. Então Deus ele fala conosco a todo momento. A palavra dele se renova. E quando a gente bate na porta, a porta vai se abrir. E o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra,
ele perseverou em ensinar os discípulos a se manter na palavra de Deus, que é o próprio Deus, o próprio Cristo. Então, meus amados irmãos, que eu e você venhamos bater na porta daquilo que nós estamos precisando, e a porta vai ser aberta. Se nós buscarmos, se nós colocarmos, como diz lá em Crônicas, né? Se nós colocarmos a nossa oração, se buscar-me-eis, me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Quando nós buscarmos o Senhor com toda a vontade, as coisas vão acontecer. O Espírito Santo hoje, nós precisamos muito do Espírito Santo. Não fazemos nada sem Ele. Se eu estou aqui agora pregando, falando da palavra de Deus, é porque o Espírito Santo tem me tocado em falar da palavra de Deus. Então, amados irmãos, que o Espírito Santo venha fortalecer o seu coração, venha te encher, venha te dar força. Se está faltando alguma coisa na sua vida que você está necessitando, coloque diante do Senhor, que Ele vai abrir as portas para você. A palavra de Deus, irmãos, ela é um bálsamo para cada um de nós. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele disse para sua mãe: mãe, não é chegada a minha hora. Mas mesmo assim, naquele momento ali, Jesus fez a água se transformar em vinho. Não é verdade? Jesus curou os leprosos, deu vista aos cegos, expulsou o demônio. Então, o que a gente quer mais, irmãos? As promessas de Deus estão diante dos nossos olhos. Jesus andou sobre as águas. Jesus parou os ventos, não é verdade? Então, é só nós continuar perseverando na fé. A palavra de Deus diz lá em Atos dos Apóstolos que os irmãos perseveravam, né? Perseveravam unânime em oração. Então, na doutrina dos apóstolos. Então, nós devemos continuar. Bata, irmão, e a porta vai se abrir. Irmãos, quem é de nós que não quer ver as promessas se cumprindo? Quem é de nós que não quer buscar a presença de Deus e ver tudo se cumprindo na nossa vida? E principalmente, a coisa mais importante é a vida eterna, porque nós sabemos que esse mundo que eu e você estamos vivendo, ele é perecível, ele tem data de validade. Nós sabemos que esse mundo que nós estamos aqui, ele vai passar. A palavra de Deus diz: todas as coisas passarão, mas a minha palavra não vai passar. Amém, meus irmãos? Porque aquele que pede, recebe. Pede a quem? A Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, se você pede, você vai receber. E o que busca, encontra. E é o que bate, se abre. Então, ele está dizendo sobre perseverança. Ele está dizendo que a gente tem que ter fé de pedir aquilo que nós estamos precisando. E Deus, no momento certo, vai abrir as portas para nós. A palavra de Deus diz mais que Moisés fez sinais e prodígios no deserto. Não é verdade? Antes ali, né, com Faraó. Depois, no deserto, foi abençoado. Mas as pessoas, infelizmente, viram tantos milagres, viram tanta cura, tantas coisas maravilhosas, mas mesmo assim se esqueceram da palavra de Deus. Quando Moisés subiu ao monte para fazer as tábuas da lei, o que aconteceu? O povo caiu em declínio. O povo começou as festas de novo. Fizeram bezerro de ouro. Começaram a adorar ídolos. Esse dia eu estava ouvindo uma mensagem importante que nós não devemos adorar os ídolos. Porque os ídolos, irmãos, é que nos destrói. Muitas vezes é um ídolo pelo um time de futebol. Muitas vezes é um ídolo por uma moda nova. Muitas vezes é um ídolo por uma promoção dentro do trabalho, que só pensa em trabalho. Tudo isso são ídolos. A ignorância, a raiva, a soberba, tudo isso são ídolos que nós temos que deixar para trás.
Porque se nós queremos que as portas se abram para nós, nós devemos largar tudo que não provém do Senhor. Porque essas promessas que estão aqui, irmãos, elas são para aqueles, as portas vão se abrir, são para aqueles que colocam o Senhor em primeiro lugar. Quando nós fazemos do Senhor o primeiro lugar. Que o Senhor Jesus Cristo complete esta palavra no teu coração. Que o Senhor te encha de alegria, te dê vida e vida com abundância. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te proteja de todo o mal, para a honra e glória do Senhor. Que Deus possa completar esta palavra no teu coração. Fique na paz e fique com Deus.